Então tá, tô começando a gravar aqui, já tô compartilhando a tela, nem saí da tela. Ah, saí, né? Agora, enfim, tá recordando aqui. Então a gente está usando a equação de Bernoulli. Essa equação da continuidade aqui vai dar uma relação entre as velocidades e da equação manométrica aqui que a gente achou uma relação das pressões. Agora a gente tem que usar isso aí de maneira inteligente. É isso que a gente tem que fazer. A gente vai ter que usar essas duas informações aí de maneira inteligente. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa equação de Bernoulli, ó. Segura essa equação aqui na mão. Preste atenção, meu querido mancebo. V1 ao quadrado sobre 2G, tá somando aqui, né? Passa para o outro lado aqui, ó. Passa para o outro lado. Aqui desse lado vai ficar V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G, né? Porque tanto essa fração quanto essa fração tem o mesmo denominador, eu posso juntar. Então tá aqui, é esse lado aqui, ó. Olha aqui esse lado. Vai ficar desse jeito, não vai? Do lado de lá? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G, né? Então eu estou só manuseando essa equação aqui, ó. E agora, do outro lado, a gente coloca as pressão. Aqui tem pressão 1 sobre gama. Deixa eu apagar esses dois caras, que agora eu estou falando de pressão. Aqui tem pressão 1 sobre gama. Aqui eu tenho pressão 2 sobre gama, o gama da água aí, né? Que é o fluido que está aí, a água. Passa esse P2 sobre gama para o lado de lá. Está positivo aqui, vai passar para o lado de lá negativo. Vai ficar P1 menos P2 sobre gama, não é? Pois é, meus queridos. Então, essa equação de Bernoulli, né? Olha que coisa incrível. A gente não sabe os valores da pressão, a gente sabe só a subtração entre as pressões, mas é tudo que a gente tem que saber para a equação de Bernoulli, é a subtração entre as pressões, né? Observa. Quando eu passei esse P2 sobre gama para o lado de lá, ficou P1 menos P2 sobre gama do lado de lá. Então, essa equação de Bernoulli aqui, ó, tirando o Z1 e o Z2 que vale zero, ficou isso aqui, não ficou? Ficou, professor. Então, como ficou isso aí? Agora ficou fácil. Por quê? Já tem uma coisinha. P1 menos P2. P1 menos P2 aqui, ó. Quanto que vale? 12.600. 12.600. Então, já facilitou a nossa vida. Já deu uma evoluída aí, ó. Já resolvemos a questão das pressões. Porque o nosso objetivo é calcular a velocidade. A gente quer vazão, né? Lembrando que tem duas formas de vazão volumétrica, né? Quais são? Volume por tempo e também o quê? A área vezes velocidade, né? São essas duas formas de vazão aí. Então, se eu quero a vazão, então, no fundo, como ele deu a área, eu quero, na verdade, velocidade, né? Então, eu tenho que calcular V2 ou V1 aí. Aí, eu tenho essa equaçãozinha para usar, mas aí, agora já está resolvendo minha questão, meu problema. Putz. P1 menos P2, a gente já tinha calculado lá no manômetro, né? Dá 12.600. Dá 12.600. Então, eu consigo resolver esse lado da equação aqui, ó. Esse ladinho da equação aqui vai ficar P1 menos P2 sobre gama. P1 menos P2 sobre gama. P1 menos P2 é 12.600. Está no numerador. E embaixo tem o gama, né? O gama da água é o quê? 10.000. Então, tá aí. Essa é a fração, ó. 12.600 dividido por 10.000. Pausa. Quanto que é 12.600 dividido por 10.000? 1,26. É 1,26, meu querido. Então, é 1,26 que a gente vai colocar ali, ó. Então, ficou... Então, a gente descobriu uma coisa. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G vale igual, né? P1 menos P2 sobre gama, que no fundo dá 1,26. Dá 1,26. Gente, não é maravilhoso? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G dando 1,26? Dá 1,26, gente. Agora vamos pegar essas informações, vamos jogar lá para o outro lado. Eu tenho duas informações sobre velocidade aqui agora. Ó. Eu sei que A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. Essa é uma informação que relaciona velocidades. E a outra informação é essa, né? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G é 1,26. Vamos jogar no segundo slide. Essas duas informações. Como eu disse. Só para quem não entendeu, né? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G deu 1,26. Esquece disso aqui, né? Isso aqui agora não está ajudando em nada a gente aqui. Esquece disso aqui. Isso aqui não é... Isso aqui não ajuda agora, gente. O que importa é que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G está dando 1,26.
Então, passa o 2G aqui. Tá vendo esse 2G que está dividindo? Passa ele multiplicando. Então, fica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Aqui, ó. Estou escrevendo aqui já. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado fica igual 2G que multiplica 1,26. Né? Agora, vamos fazer essa conta. 2G fica 2 vezes 10. Estou usando G como 10. 2 vezes 10 vezes 1,26. Tá? 2 vezes G vezes 1,26. Tá aí. 2 vezes 10 vezes 1,26. Que dá, faz na calculadora, 25,2. Então, a gente achou essa informação bonita aqui, ó. Velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado é igual a 25,2. Agora, vamos usar a equação da continuidade. Vamos usar a equação da continuidade aqui, ó. Vamos usar a equação da continuidade. Professor, Oi. perdido aqui. Esse 2G aí é o que mesmo? 2 vezes a gravidade, né? Aqui embaixo, né? 2 vezes a Entendi. gravidade. 2G, 2 vezes a gravidade. Ok. G, sempre que você vê G é gravidade, né? Qualquer parte da física aí. Então, 2 vezes G é 2 vezes a gravidade, tá? Então, isso aqui vai dar 25,2. 25,2 aí. Velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado deu 25,2. Agora, com a equação da continuidade aqui, ó, com a equação da continuidade, que relaciona área e velocidade, né? Com essa equação da continuidade aqui, a gente agora consegue melhorar a nossa questão. A gente consegue dar uma evoluída aí na nossa questãozinha, né? Por quê? Ele falou quanto que vale a área 1 e ele falou quanto que vale a área 2. A área 1 vale 20 centímetros quadrados. A área 1 vale 20 centímetros quadrados. E a área 2 vale 10 centímetros quadrados. Está aqui escrito, ó. Até trouxe para cá. Esse aqui está enunciado. Então, eu vou substituir no lugar da área 1, 20. No lugar da área 2, 10. Professor, você está usando em centímetro quadrado? Você está usando em centímetro mesmo, professor? Não tem que passar para metro? Para... Não tem que passar para metro para passar para o sistema internacional? Tem. Mas aqui no caso eu não fiz, não precisei, por quê? Porque imagina que eu estou transformando aqui, vou multiplicar por 10 a menos 4 aqui desse lado e também desse lado. Vai cortar as unidades, não vai? Não corta a unidade aí nessa equação da continuidade. A unidade da área, tá? Eu posso usar esses 20 e 10 para simplificar a nossa vida mesmo. Então, simplificando, né? 20 por 10, a gente acha que a velocidade 2 é 2 vezes a velocidade 1, que é o que a Vitória tinha falado no comecinho, né? Ela já cantou essa pedra. É claro que se uma área é metade da outra, que a velocidade é o dobro da outra, né? Então, a velocidade 2 dá 2 vezes a velocidade 1. A velocidade 2 dá 2 vezes a velocidade 1. Tá bom, gente? Aí, olha que coisa boa. A gente conseguiu... Nós conseguimos, então, achar uma relação entre as velocidades. E agora, eu vou pegar se V2, né? Se V2 vale 2 vezes velocidade 1, tá vendo que aqui está escrito V2? Eu vou substituir nessa equação aqui, ó. E aí eu vou ter uma equaçãozinha só para V1 e vou achar V1 e eu vou acabar o exercício. Então, olha lá, vamos pegar essa equação aqui em cima, né? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, sendo 25,2. Tá? E aí, no lugar de V2 aqui, ó, que tá ao quadrado, eu vou colocar 2V1. Foi o que eu fiz aqui, olha aqui, ó. Vou até grifar aqui em vermelho, né? 2V1 aí é o antigo V2. Entendido. Então, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dá 25,2. Só que aí que tá, né? Quanto que é 2V1 ao quadrado? 2V1 ao quadrado dá 4, né? 2 ao quadrado dá 4, V1 ao quadrado é V1 ao quadrado. Fica 4V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado, que é quanto? 3V1 ao quadrado, meu querido. Ah, essa foi fácil. Então, agora passa esse 3, está multiplicando, passa dividindo. Fica 25,2 dividido por 3.
E aí, 25,2 dividido por 3 é 8,4. V1 ao quadrado sendo 8,4, a gente tira a raiz dos dois lados e acha o valor de V1. Ah, graças a Deus, né? Finalmente achamos o valor de V1 e a gente finaliza então o exercício, né? Lembrando que o exercício que é a vazão, né? É área 1 vezes velocidade 1. Área 1, de acordo com o enunciado, é 20 centímetros quadrados. Aqui eu tive que passar para o sistema internacional. Aqui, ó. 20 centímetros quadrados para metro quadrado, né? Lembrando que, olha aqui, tá escrito aqui em cima já, ó, para deixar bem organizadinho para você, ó. 1 centímetro quadrado, tá? 1 centímetro quadrado aqui é 10 a menos 4 metro quadrado. Esse aí é o fator de conversão, tá? Aí, gente, já para adiantar para vocês para a prova, faz uma tabelinha com esses fatores de conversão. Faz uma tabelinha com esses fatores de conversão, né, meus queridos? Faça uma tabelinha com os fatores de conversão. Great. Ok. Nice. Então, 1 centímetro quadrado é 10 menos 4 metro quadrado. Então, tá aí. A gente, então, encontrou a vazão multiplicando 20 vezes 10 a menos 4 vezes 2,9. A resposta é 5,8 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Ou 5,8 litros por segundo. É isso. Essa é a vazão. É um exercício cranchenho, tá? Nem sonha que isso aí vai cair na prova. Nem sonha, né? Qual a unidade de medida desse 1,26? Boa pergunta, tá, Renato? Aquele 1,26 ali era pressão dividido por gama. Então, aquilo ali era uma altura, né? Aquilo ali é uma altura, tá, Renato? O Renato perguntou aqui qual é a unidade de medida, né? Qual é a unidade desse 1,26 que está aqui, ó? Pressão dividido por gama é altura. Então, isso aqui está em metro, 1,26 metros, tá? Aí vem, olha, gente, não é que isso aqui vai cair na prova, tá? Esse exercício aqui ele é bem extenso e bem grandinho. Mas só que, olha, a gente revisou a equação de Bernoulli, já revisou a equação da continuidade, revisamos vazão, né? E fizemos um exercício de equação de Bernoulli. Olha que coisa maravilhosa que é esse exercício. Por isso que eu não abri mão de fazer ele. Mas é claro que exercício de equação de Bernoulli é um pouco mais simples, assim. Você está cobrando só a equação de Bernoulli, né? Esse exercício aí, ele tem muita coisa dentro dele já, né? E é um exercício já complexo. O tubo de Venturi, né? É uma aula de aplicação. Eu estou dando uma aula inteira de aplicação de equação de Bernoulli aí nesse exemplo. Ó. É o exemplo do livro, né? Então, quis passar para vocês terem essa formação bacana, né? Essa formação completinha. Tá? Tudo bem, meus queridos? Dúvidas? Tudo bem. Tá bom. Pode prosseguir aí, já desisti. Calma, Jéssica. Assim, como eu disse, essa aí não vai cair na prova. Uma que eu colocaria na prova tranquilamente, ó. Uma que eu colocaria na prova tranquilamente é esse outro exercício aqui, ó. Esse exercício aqui eu colocaria na prova tranquilamente. Vamos fazer ele aqui para continuar fazendo exercício de equação de Bernoulli aí, né? É o exercício 1 do livro aqui, ó, no enunciadinho do livro, né? Então, aqui no livro aqui, ó, vamos lá para os exercícios. Lá na frente, capítulo 4 é gigante. Ah, cheguei. Olha aí, é o exercício 1 aqui, o exercício número 1. Esse exercício aqui, ó, vamos fazer ele. Copiei aqui. Determinar a velocidade do jato líquido no orifício do tanque de grandes dimensões da figura. Considerar o fluido ideal. Então, vamos olhar lá no livro, na verdade, porque aqui porque ali eu já desenhei em cima, né? Então, esse aqui é o enunciado, ele te deu essa figura aqui. Vamos entender essa figura. Eu tenho um tanque, tá? Eu tenho um tanque aqui de grandes proporções, e ele está furadinho aqui embaixo, e está saindo a água o fluido está saindo por aqui, né? Você vê que a água está em contato com a atmosfera aqui, né? O fluido está saindo aqui, tá? Ele não está mais sob pressão, né? Olha, estou dando a dica. Então, a água saindo por aqui com velocidade V aqui, né? Nessa última seçãozinha aqui, né? E eu também tenho uma área aqui, né? A área da seção aqui. E aí esse fluido está escorrendo aí, ele quer saber a relação, ele quer saber quanto que vale a velocidade. Ele só deu esse dado aqui, que é a altura, né? Ele só deu esse dado aí, que é a altura. Será que tem jeito de saber a velocidade ali, sabendo só a altura do tanque? Sim, senhor. Tem sim. E é isso que ele quer que você faz. A resposta está aqui, né? A velocidade vale raiz de 2GH. Né? Raiz de 2 vezes a gravidade vezes o valor da altura. É isso. Então, vamos lá. Determinar a velocidade do jato líquido. Determinar a velocidade do jato
do tanque de grandes dimensões. Alguém me responde, o que significa tanque de grandes dimensões? Primeira aula que eu falei sobre cinemática, eu fiquei falando sobre isso um tempão. Vai! É Vou um até tanque fechar. quando você não percebe a vazão dele. A altura não vai interferir aí com a vazão, no caso. Quase lá, gente. Não é isso aí. Eu quero uma resposta boa dessa vez. Professor, isso é aquele que o senhor falou aqui para a gente poder identificar a diferença de vazão, não ia ser com um tempo longo, que de imediato, assim, você não podia identificar o tanto de água que estava saindo por causa do tempo, da relação tempo. Professor, Oi. é um Peraí, deixa eu responder. reservatório que a água é muito maior do que o escoamento. O escoadouro, no caso. É assim que você falou. A Vitória respondeu aqui, né? Claro que respondeu, né? Ó, é o seguinte, é porque quando fala assim que o tanque é de grandes dimensões, na verdade, aquele colega tinha falado e o que essa última moça falou, que eu não sei quem foi que falou, eles responderam corretamente, né? Como o tanque é de grandes dimensões, a quantidade de água que está saindo aqui não interfere muito no nível aqui, né? Então a gente considera esse nível aqui como se ele sendo parado. Lembra que eu falei, gente? Eu falei essa frase lá quando eu dei aula, ó. Olha, nas unidades de tempo comum, que é segundo, minuto, horas, né? Talvez até dias, você não vê o nível aqui mudando, né? Às vezes, dependendo da rachadura, dependendo do furo que está no tanque, né? Vai demorar semanas para você ver, então, que a água está vazando, que o nível está realmente descendo, né? A velocidade é muito baixa para você considerar ela diferente de zero. Então, quando fala assim que o tanque é de grandes dimensões, está dizendo que a velocidade desse nível aqui é zero. É isso que está dizendo. Então, resumindo toda essa parafernália, né? Falou que o tanque é de grandes dimensões, a velocidade aqui é nula. A velocidade é nula, meus queridos. A velocidade é nula aqui, tá bom? Ai, meu artigo foi recusado lá. Oh, meu Deus. Oh. Muito bem. Então, vamos fazer o exercício? Então, vamos lá fazer esse exercício. Esse exercício aqui esse é um exercício tipo que a gente colocaria já na prova, né? É bem mais simples. Então, olha só. Então, de novo, né? A gente vai usar a equação de Bernoulli aqui, porque o fluido está em movimento, né? Então, a gente utiliza a equação de Bernoulli, certo? Certo, professor. Quais são os pontos que eu vou considerar para utilizar aqui a equação de Bernoulli? Bom, eu já marquei aqui. Um ponto é, obviamente, o ponto da superfície, né? O outro ponto é um pontinho que está aqui na saída, aqui, ó. E agora vamos coletar os dados para a gente jogar na equação aqui e ver o que sobra. É literalmente assim que faz exercício de equação de Bernoulli, gente. O exercício de equação de Bernoulli mais difícil que tem é aquele que a gente acabou de fazer ali do tubo de ventre, né? Aquele ali é o exercício mais difícil que tem. Então, e a gente acabou revisando muita coisa lá, né? A equação manométrica, você pode olhar no vídeo depois. Então, nesse ponto 1 aqui, quanto que é a pressão nesse ponto 1? Ah, já está tudo escrito aqui, que chato. A pressão nesse ponto 1 aqui é uma atmosfera, né, gente? Esse ponto aqui está em contato com o ar, né? Esse ponto aí, eu escolhi o ponto justamente na interface entre o líquido e o ar, né? Então, a pressão aqui nesse ponto é uma atmosfera. Uma atmosfera, tá? Agora, a velocidade aqui do fluido aqui nesse ponto 1, como é um tanque de grandes dimensões, a gente considera nula. A velocidade vale zero. Tá ok? Ok, pessoal? Professor, Oi. aí no caso, a escolha desses dois pontos aí, a mais sensata foi porque no ponto 1 você já tem a pressão e a velocidade, e o ponto 2 é onde eu quero descobrir a velocidade, no caso, né? Eu vou colocar meus pontos nos lugares que ou já está respondido e onde vai ter resposta. É isso? Mais ou menos isso?
Não, é perfeitamente isso, Isaac. Você usou a palavra perfeita. Os pontos sensatos para você usar para resolver esse exercício são esses aí. É sensatez. Então tá, então. Agora, Né? se ver a imagem e não achar, fudeu. Viu a imagem, não achar testa, né, cara? Ó, testa. Vai testando até desistir. Isso aí, vai testando. Não, cara, ó, vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Sem precisar de fazer o exercício, ler nem nada. Nesse exercício aqui, quem são os pontos de interesse? Esse ponto na superfície, esse ponto aqui e esse ponto. Sim ou não? Certo. Sim. Você não tem muito o que pensar na hora. Nesse exercício aqui, ó, quais são os pontos de interesse? Olha aí, um ponto na superfície, um ponto S e um ponto B. Ele já quase que disse aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto são os pontos de interesse. Aqui, nesse exercício, um ponto aqui na saída, ó, outro ponto aqui nessa superfície, por exemplo. Entendeu? Assim, os pontos, eles meio que estão óbvios no próprio desenho, sabe? Assim, não é complicado. Às vezes, o próprio exercício já está te dando indicação de onde ele quer que você analisa, né? Então... ok, mestre. Assim, não, eu tô falando sério, porque Aí esse ficou negócio bom. aqui pode parecer que ficou bom, né? Pode parecer que, putz, nossa, então é que usar a equação de Bernoulli depende, então, de onde que tá o ponto 1 e o ponto 2. Mas, cara, não é tão difícil achar esse ponto 1 e esse ponto 2. Beleza. Valeu, professor. Valeu. Ai, poxa. Acabar a quarentena, nós assamos uma carne aí na porta do colégio. Aí, Tamo junto, tamo junto. Aí falou meu nome, aí me chamou pro negócio certo. Assar carnes e cantar louvores. Aí os caras não vai, né? Não é? Ó. Eu vou, tô play. Aí toca o play nos louvor. Bora, bora. P1 é 1 atmosfera, V1 é 0 e Z1 é H. Ótimo. E o ponto 2 aqui? O ponto 2 aqui que causaria um erro. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou ensinando essa parte aí, ó. Esse ponto 2 aqui, ele tem uma coisinha aqui. Porque está escrito aqui, né, gente? Já está escrito aqui, né? Infelizmente, eu não gosto disso muito, de vir com o slide pronto, né? Porque a gente tem que dar uma pensadinha. Mas nesse ponto 2 aqui, qual que é a pressão que o fluido está sofrendo quando ele passa aqui, ó? Quando ele está aqui no ponto 2, na interface? Ele está em contato com o ar, né, gente? Ele já está em contato com o ar, já está fora do tubo, né? Então, a pressão ali é uma atmosfera também. Qual é a diferença entre essa interface aqui e essa interface? A não ser o fato que elas estão, vamos dizer, uma está na vertical, outra está na horizontal. A ideia é a mesma. Está em contato com o ar, está sob uma atmosfera. Tá certo? Uhum. Muito bem, pessoas. Então, a pressão Sim, aqui professor. é uma atmosfera. Obrigado aí. E a velocidade aqui nesse ponto? A velocidade desse ponto é o V, que a gente quer conhecer. E a altura aqui? Bom, olha o eixo. O próprio exercício te deu. Bom, a altura aqui é 0. Então, Z2 vale 0. Então, vamos jogar essas informações. Oi. Só uma dúvida que eu tenho. Como está em contato com a ar, é uma atmosfera, então é pressão absoluta? É sim. Uma atmosfera aí é pressão absoluta. Porque é a pressão do ponto, é a pressão absoluta do ponto, é uma atmosfera. Se fosse efetiva, era 0, né? Entendi. Não, tá. É porque eu confundo. Tá bom, então. Obrigado. Tá. Inclusive, você poderia colocar as... Chato. Pergunta que ainda... Enfim. De novo, velho? O que foi? De novo, velho? Entendi isso de novo, Não, velho. professor. É porque o Woods me mandou uma piada aqui. Ontem ele mandou e era para ir privado. Era para ir privado, não foi. Muito bem. Então tá aqui. Vamos substituir na equação aqui, gente. Tá aqui a equação de Bernoulli, né? Tá a equação de Bernoulli aqui. Então, no lugar de P1, eu vou colocar uma atmosfera. Lembrando que aqui também é bom colocar aí no seu formulário, né? Nas formulazinhas aqui, ó. Bom, tá no seu caderno isso, né? Quem não anotou isso no caderno, eu falei isso nas 2, 3 aulas seguidas. Uma atmosfera vale 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, né? Ou 101 mil Pascal.
ou 101 quilopascal, né? KPa. Agora é o seguinte, a gente arredonda isso aqui, em geral, a gente arredonda isso aqui para 10 à quinta, 100 mil, né? É, porque 101 mil, o que é mil perto de 100 mil, né? A gente arredonda. Então, 101 mil. Tá aqui. Então, P1 sobre gama vai ficar, então, 10 à quinta, né? A pressão atmosférica sobre gama, mais a velocidade 1. A velocidade 1 é zero. Então, fica zero para essa parcela. Por isso que eu coloquei esse zero aqui, ó. O Z1 vale quanto? H. O Z1 vale H. P2 também vale 10 à quinta, 1 atmosfera. V2, bom, V2 é o V, então eu escrevi V2 ao quadrado sobre 2G. E Z2 é zero. Bom, aqui vai simplificar. Simplifica, né? Simplifica. Esse termo aqui corta com esse termo aqui, né? Cortou esse termo aí, tá? Sobrou desse lado aqui somente H, e do outro lado sobrou simplesmente V2, V ao quadrado sobre 2G. Então, V ao quadrado sobre 2G vale H, passa o 2G multiplicando, V ao quadrado é igual a 2GH, tira a raiz, velocidade é a raiz de 2GH. Essa é uma aplicação da equação de Bernoulli, assim, ó. Muito tranquila. Aí sim. Entendeu? Isso aqui é mais parecido com o que de prova, né? É show. Muito bom, professor. Professor, por que V1 é zero mesmo? Eu vou aí nessa parte. Porque esse aqui é um tanque de grandes dimensões. Tanque de grandes dimensões aqui, ó. Esse tanque aqui é de grandes dimensões, tá certo? Como é um tanque de grandes dimensões, a gente considera aqui, ó, a velocidade da água nessa superfície aqui nula. Por quê? Porque como é grande dimensão, para um volumezinho, como é grande dimensão, para um volume aqui, ó, associado a uma altura de 1 centímetro aqui, escoar, tem que passar tempo demais, cara, porque a abertura aqui é muito pequena, entendeu? A abertura aqui é muito pequena em comparação com essa abertura aqui, ó. Então, para a quantidade de água que faz descer o nível 1 centímetro que sair por aqui, tem que passar, tipo, meses, né? Entendeu? Então, no intervalo de tempo, assim, nos intervalos de tempo normais dos experimentos, a gente considera a velocidade desse tanque de grandes dimensões na superfície, né? Nula. A velocidade da superfície da interface no tanque de grandes dimensões a gente considera nula. Tá bom, meu brother? Beleza, professor. Obrigado. Valeu. Tá bom, gente. Aí eu vou dar um conselho para vocês aqui no livro, ó. Tenta fazer aqui esse exercício 3, esse exercício 4. O 3 e o 4 tá bom. O 5 também. Os exercícios iniciais aqui, o 3, 4, 5, faz eles aí, assim, só para praticar, tá? Antes da prova, tá bom? Tá bom, meus queridos? Beleza. É isso, gente. Capítulo 4, né, professor? O Bernoulli tá susso, eu acho, tá mais do que bom. Eles é só o Bernoulli, né, professor? Isso aí é só exercício de equação de Bernoullizinho, só pra gente ficar sussa, tranquilo nisso aí. Bernoullizinho, o senhor é íntimo, né? Ué. Bernoulli. Sou íntimo, rapaz. Estudo isso aí tem anos. Lógico. É isso aí, professor. Diferenciado, hein? É nóis. É isso aí. Professor, Oi, minha querida. você vai cobrar lá na prova aqueles exercícios sobre os pistão e a viscosidade deles? Aqueles dos primeiros dias de aulas ainda. Tinha um que você Então, falou que está na prova, que é a questão 1. Aí eu quero só confirmar, porque no Vai, outro claro que exercício vai. que você pediu para entregar, quando você fez em sala com a gente, você tinha pedido o valor da velocidade que o pistão estava descendo. E aí passou uma atividade para a gente entregar, e aí nessa atividade estava pedindo, eu acho que era densidade. Só que aí eu não consegui resolver. Não consegui fazer. E aí tinha no simulado também de novo, só que não era nem densidade, nem velocidade. Eu acho que era para calcular o peso do pistão. Também não dei conta de fazer. De qualquer forma. Ok. Porque essa daí foi uma questão que eu perdi. Eu quero saber se vai cobrar na prova. Se for, eu vou precisar que o senhor dá uma analisada nela.
uma revisada. Vai cair na prova sim, tá? Tá lá na prova. Então, bora revisar? Vamos. Pistão tá mais tenso. Que nada, gente. Ai, que linda, aquelas questões são lindas demais. Antes de fazer essa aí que vocês estão pedindo, eu vou fazer essa aí, mas antes eu vou fazer rapidão aqui, ó, 2 questões. Eu gostei mais do manômetro, professor. Manômetro é show. O manômetro tá mais fácil, né? Então essa aqui a gente fez. Ô, Jéssica, eu vou responder a sua pergunta daqui a pouco, pode ser? Tá, pode. Ela não respondeu. Eu vou responder a sua perguntinha daqui a pouquinho. Primeiro eu vou responder as perguntas do começo do ano mesmo, porque eu falei, né? Meu intuito é justamente isso. Então, se você abrir aqui aquela paradinha que eu mandei para vocês, né? Aqui, ó, fenômeno de transporte. A primeira avaliação de fenômeno de transporte. Nossa, eu tô abrindo a prova, gente. Eu tô abrindo a prova aqui Mentira, eu tô abrindo eu tô abrindo aquele simuladinho que eu passei para vocês, né? Vou fazer essas 2 questões aqui, rapidão, tá? Só para lembrar das formulazinhas, só para explicar que eu já coloquei aqui no slide um formulário para fazer esse tipo de questão aqui, né? Esse tipo de questão que é questão de propriedade dos fluidos, né, meus queridos? Questãozinha de propriedade dos fluidos, né? Tem questão de propriedade dos fluidos na prova? É óbvio que tem, pô. Uma questão tão simples como essa de fazer, não vai perder a oportunidade de tirar nota boa, né? De acertar essas questões aqui. Então, eu copiei essa questão ali, copiei essa questão lá também, ó. Então, vamos embora para lá. Vamos embora fazer esses exercícios aqui rapidão, eles já estão feitos, né? Só explicar marromeno aqui. Não vou perder tempo neles não, porque aí agora eu vou fazer a questão do pistão que a Jéssica e o outro colega aí pediu. Mas vamos só dar uma olhada nessa questão. Essa questão eu fiz em sala, aliás, todas essas aí eu acho que eu fiz. É só uma revisão mesmo, né? Deus seja louvado, sempre seja louvado. Então vamos lá. O peso de 3 decímetros cúbicos de uma substância é 23,5 newtons. E já estou pegando os dados aqui, ó. O volume, né, gente? Decímetro cúbico, né? Se fosse metro cúbico, seria fácil de saber que é volume, né? Mas é decímetro, é uma unidade aí de volume também, decímetro cúbico, né? Esse Dzinho aqui é o 10 a menos 1, né? Então, transformei aqui, na primeira linha aqui, 3 decímetro cúbico para metro cúbico. Tá? Decímetro cúbico para metro cúbico, você multiplica por 10 a menos 3. Olha, isso aí, sei lá se você precisa decorar isso. Mas se você quiser escrever, né? Não tem lá na prova decímetro cúbico, não. Não vou fazer vocês perder tempo com isso, não. Mas isso aí é assim, gente. Eu não sou essa pessoa que prepara vocês para fazer prova. Apesar de que eu estou fazendo uma aula de revisão aqui, eu vou passar a fórmula e tal, eu não sou professor de cursinho. Eu não sou professor maceteiro. Para mim, isso é o fim da picada. Para mim, ser humano tem que saber uma certa quantidade de informação básica. E isso aí é uma informação básica que a pessoa tem que saber. O que é o decímetro? Isso é matéria lá do primeiro período, né? Do primeiro ano, né? Do primeiro grau, quando você está aprendendo potência. Aí o professor ensina, né? Hectômetro, né? Diâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, fazer aquelas transformaçãozinhas. Assim, é uma coisa que é meio básica, né? Enfim, então... não é que vocês precisem saber para a prova, vocês precisam saber porque vocês são seres humanos universitários. Vocês são universitários, vocês têm uma responsabilidade para com o país. É sério, eu tô falando isso sério. Para mim é muito sério. Pesado, hein, pessoal? É tipo a coisa mais séria. Para mim é o seguinte, o cara sentou no banco da universidade, ele tem responsabilidade com o futuro do país. E por mais que seja difícil de você enxergar agora, que você saber coisas muda o futuro do país inteiro e do mundo inteiro, isso é verdade. Se você consegue clarear a sua visão, se você consegue expandir o seu campo de conhecimento e clarear a sua visão, todas as decisões da sua vida mudam. É idiota, você é um idiota se você acha que você está fazendo essas coisas, esses estudos na universidade, só para ter o diploma. É porque você não raciocinou direito ainda. Mas a maior parte das pessoas, inclusive as formadas no nosso país, elas pensam assim porque a gente não tem ainda ciência, né, desenvolvida no nosso país. Mas eu não quero fazer discurso sobre isso hoje, já passei a tarde inteira discutindo com os colegas sobre isso. Eu não quero falar sobre isso não, mas é por aí, tá, gente? Vocês têm que estudar o máximo de coisas que vocês puderem para vocês mudar a vida da sua família, futuro do seu neto e tudo, tá? E, enfim, vocês não sabem o tanto que faz diferença ler e saber coisas. Só tá falando a verdade, professor.
Eu tô falando de forma geral, não tô falando de forma absoluta, não. Talvez na sua vida você não vai ganhar 10 centavos a mais por ter lido um livro, entendeu? Às vezes não. Mas isso é você olhando para as coisas de forma viseira de cavalo, né? Se você olhar de forma mais ampla, a coisa não é assim. Mas vamos lá. Então vamos lá, gente. O peso de 1 decímetro cúbico, de 3 decímetro cúbico, né? 3 decímetro cúbico. Esse volume decímetro cúbico aqui vira esse 10 a menos 3 aqui, né? Então 3 decímetro cúbico vira 3 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. O peso dessa substância é isso aqui, 23,5. Então, isso aqui é um outro dado. Já vou anotar aqui, ó, o peso é o G, 23,5, tá? O G é 23,5. Aí ele dá outra informação aqui, ó. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5. O que é a viscosidade cinemática? Por isso que eu estou recordando esse exercício. Foi visto lá atrás, né? O que é a viscosidade cinemática, né, gente? Esse Ni aqui, ó. A viscosidade cinemática é o Ni. Ele está falando que vale 10 a menos 5. Aí ele pergunta quanto que vale a viscosidade dinâmica. Nos sistemas tal, tal e tal. Eu não vou fazer isso, né? Vocês fazem isso em casa. Eu já fiz isso na sala, na verdade, tá? Então é isso, tá, gente? Essa é a questão. Ele pergunta a viscosidade dinâmica. Ele pergunta o Mi. Ele pergunta o Mi aqui, ó. Aí eu fui lá, gente, e recordei todas as fórmulas desse capítulo 1 aqui, ó. Todas. Não é linda? É lindo. Muito bom. Eu recordei todas as formulazinhas aqui, ó. Tensão de ciselamento na aproximação linear. Tem a densidade, tem o peso específico, tem o pezinho específico aqui, tem a outra expressão para o peso específico, tem o peso específico relativo e tem o Ni, que é a viscosidade cinemática, né? Então tem a formulazinha do Ni aqui. E o que o exercício quer é o Mi. Mi de milho, sabe? Milho, dá um Mi aí. Não, peraí, deixa eu me matar depois dessa. Ô, professor, volta lá no formulário, eu tô tirando print da tela. Ué, mas esses slides eu vou passar para vocês, Jéssica. Mas tudo bem, pode tirar print aí, ó. Esse slide vai estar com vocês aí já. Você vai passar aonde? No WhatsApp. Vou passar agora. Tem todos eles prontos já, olha. Eu não tenho celular, então eu vou continuar tirando print da tela. Então tira print aí, vai. Sem gravar na aula. Obrigada, pode prosseguir aí. Tá. Então tem aqui todas as formulazinhas do capítulo 1, né? E o exercício pediu literalmente, é um exercício de fórmula, então eu não vou perder muito tempo com ele, tá? O exercício pediu Mi, tá? O exercício pediu essa viscosidade aqui. Então o Mi aparece nessa fórmula aqui, ó, que bom pra gente, né? Que vai aparecer nessa fórmula aqui, ó. Então o Ni vale Mi sobre Rho. Então vamos isolar aqui, ó. Então eu copiei a fórmula aqui, ó. Se o Ni é Mi sobre Rho, eu posso isolar o Mi. Isola o Mi. Mi fica Ni vezes Rho. Então, o Mi fica Ni vezes Rho. Isolei o Mi, porque é isso aqui que a gente quer. Ó. Essa é a coisinha que a gente quer. Aí, vamos dar uma olhada nessas informações. A gente precisa do Ni e do Rho. A gente tem esse carinha aqui, o Ni? Nós temos. Temos. Só que a gente não tem o Rho. A gente não tem o Rho. Então, agora a gente vai sair caçando esse Rho aí. Porque ele deu essas duas informações aqui, ó. Com essas duas informações, a gente tem que conseguir achar o Rho. A gente consegue? Consegue sim, gente. Olha só como é que vai ser fácil, ó. É que a gente sabe, no fundo, que o gama, né? O gama... O que é o gama? O gama é o peso específico. Oh, meu Deus. Ele é a fórmula aqui, ó. O gama é o peso específico. Tem jeito da gente calcular o peso específico? Tem. Por quê? Olha outra formulazinha de peso específico aqui, ó. Tá bem aqui, ela aqui, ó. O peso específico é G sobre V. Peso por volume. Peso específico, né? Peso por volume, né? Ele deu tanto o peso quanto o volume associado. Então, a gente consegue achar o gama. O gama vale 7.830 Newton por metro cúbico. Então, a gente acha o gama com G e com V que foi dado. Aí, tendo o gama aqui, ó, a gente pode isolar o Rho. A gente passa a gravidade, está multiplicando, dividindo, né?